Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea, que está agora próximo de contratar o zagueiro francês Benoît Badiashile do Mônaco, com 21 anos de idade, valendo ali na casa de 30, 40 milhões de euros. O Chelsea está próximo de contratar este talentoso jogador agora para esta próxima janela de transferências. Viria para reforçar o clube inglês até o fim dessa temporada e por outras, né? O fato é que o Chelsea está precisando sim de um zagueiro extra, né? Tem Thiago Silva, tem Kalidou Koulibaly, tem Trevoh Chalobah, mas o Wesley Fofana vive machucado e eles precisam aumentar a profundidade na posição, ainda mais em um time que joga normalmente com 3 zagueiros, se tratando de Graham Potter. Eu acredito até que ele tem que ir mais para a linha de 4 em alguns momentos, mas é o gosto do técnico, né? O Chelsea sabe muito bem quem contratou. Eu acho que a contratação do Badiashile para janeiro, ela é sim importante, é uma contratação bem interessante, que foge muito do aspecto que era na gestão o Roman Abramovich. Porque assim, a gente pensa nas contratações com o Roman Abramovich, a gente estava sempre falando de jogadores muito em destaque, né? Que assim, jogadores jovens, muito disputados. A maioria das vezes o Chelsea não tinha tanto sucesso em contratá-los, mas e jogadores de times e eventos. Por exemplo, o Ajax 18-19, acho que foi o ano 18-19, o ano que eles foram semifinalistas, né? Ele foi um time evento, né? Do nada na semifinal da Champions, da onde veio esse time, e lá tinha aqueles jogadores, né? Matthias de Ligt, Frank de Jong, né? David Neres, esse acabou ficando, só foi vendido depois. A gente tinha vários jogadores que acabaram sendo vendidos porque eles faziam parte daquele time evento. O Chelsea, por exemplo, tem 2 exemplos de contratações em times eventos, né? Que assim, a gente pode pegar os jogadores que são vendidos nesses times, né? E separar para os alimentos, né? Um é a carne, o outro é a batata frita, o outro é o arroz e o feijão e o outro é o jiló. No caso do Mônaco, por exemplo, né, daquele Mônaco que foi semifinalista, o Mbappé era o bife e o PSG pegou. A batata frita era o Bernardo Silva e o City pegou. O arroz e feijão foi o Martial. É assim, aquele negócio. Enche a barriga, mas também não satisfaz tanto, não te deixa o sorriso na boca. Foi o United que pegou. E o jiló, que te dá raiva e te dá ódio, o Chelsea pegou, que foi o Bakayoko. Pelo menos com o Leicester o Chelsea pegou o bife, porque foi o time que contratou o N'Golo Kanté. E assim, o United pegou o Giló porque contratou o Maguire. Agora, a gente fala assim desses times eventos, né? É sempre aquele negócio, né? O time se destaca, normalmente tem talento técnico aí, assim, para você ser explorado. O Kanté é um bom exemplo disso, mas às vezes os times que não estão nos holofotes guardam talentos muito impressionantes. Às vezes as pessoas sabem, como foi o caso do próprio Mônaco com Aurélien Tchouaméni na última temporada, e o Chelsea teve a chance de contratar, e essa maravilha que foi o Thomas Tuchel negou, para contratar o Saúl Ñíguez. E assim, a gente tem agora o Benoît Badiashile, que é um zagueiro talentoso. E a questão é, por que o Chelsea do nada vira o foco para ele? Porque o outro alvo de zaga do Chelsea, como é o alvo de muito time forte por aí, é o Josko Gvardiol. O Gvardiol é o melhor zagueiro jovem da atualidade, e assim, o RB Leipzig não vai sustentar ele por muito tempo. E o Chelsea tinha a ambição de trazer ele já em janeiro. Só que não vai conseguir primeiro porque não acho que vai conseguir muito mais grana extra vendendo ele em janeiro e pode ter um prejuízo maior de ausência dele, custar coisas importantes no restante da temporada, né? Porque assim, não adianta o Chelsea oferecer 30 milhões a mais do que ganharia no próximo verão se o Leipzig ficar fora da Champions League. Eles precisam da segurança defensiva que o Gvardiol traz. E ele vai ser importante para o Leipzig lutar, quem sabe, pelo título da Bundesliga, se o Real Madrid começar a oscilar. O Leipzig está jogando muito bem. E, é claro, ele vai ser importante para uma possível luta na Champions League, né? E ele, em campo, vai ser um obstáculo a mais para o Manchester City. Então, a questão é, o Josko Gvardiol ainda pode ajudar o Leipzig nessa temporada. Na próxima, aí vende o cara. Então, não faz sentido vender em janeiro, e o Chelsea precisa de um zagueiro para janeiro, já que quem eles contrataram para a zaga, Koulibaly e tanto Fofana, lesionam bastante, né? E principalmente o Wesley Fofana. Então, assim, o Benoît Badiashile é um jogador talentoso, jovem, 21 anos de idade, é uma oportunidade de mercado. Óbvio que a gente tem sempre aquela possibilidade. Pode flopar? Claro que pode, mas acho que o Chelsea agora, indo atrás de nomes como foi o Charlie Chukwuemeka, como está sendo também, por exemplo, o Arsene Zakarian, entre outros jogadores, o Chelsea mostra um tato de transferências que não estava acontecendo antes, né? Às vezes contratava um jogador da base, mas quase nunca eles iam para o time principal. Eu acho que aquela passagem do Lampard deixou uma lição de que jovens jogadores são importantes, tanto que estão na própria base, como os jogadores jovens que aparecem ao redor do mundo, né? Por exemplo, o Napoli conseguiu reforçar muito seu time, indo atrás de jogadores mais jovens, assim, que não estavam dando tanta atenção no mercado dos clubes maiores,
Um bom exemplo é o Khvicha Kvaratskhelia. Esse jogador georgiano é um monstro, um ponto extraordinário. E assim, foi um achado do Napoli, pagou 10 milhões e vai vender por mais de 100 possivelmente. Então assim, você vê esses jogadores que vão aparecendo, você tem que estar atento no mercado, porque você pode acabar achando uma transferência que vai sair mais barata normalmente do que um cara badalado e pode te entregar algo semelhante. Eu tô dizendo que vai ser o que o Badiashile vai entregar para o Chelsea em relação ao Gvardiol, por exemplo? Não, eu não acho que vai ser isso, mas ele é um cara que ajuda, né? E o Chelsea precisa de jogador para a posição, né? Já que o Potter gosta de linha de 3, e mesmo se for usar uma linha de 4, jogando só com 2 zagueiros, né? É importante ter mais profundidade para a posição, até porque o Chelsea tem Thiago Silva com 38 anos, Kalidou Koulibaly com mais de 30, aí tem o Trevoh Chalobah, o Wesley Fofana, precisa de mais zagueiros, evidentemente. Então é importante aumentar a profundidade na posição. A questão é, o Chelsea, né, ele precisa reforçar a zaga do time, se tornar mais sólido defensivamente e, é claro, ir trabalhando as outras carências depois, principalmente meio campo, para ter mais controle das partidas e pelo menos 2 atacantes no sentido de um cara mais criativo e um cara mais definidor. A expectativa é que fosse o Aubameyang, mas até agora não correspondendo tanto assim com esse tipo de expectativa. De qualquer maneira, curioso para ver como o resto da temporada o Chelsea vai se desenrolar, essa janela de transferências. O Chelsea deve ser um dos clubes mais ativos entre todos na Europa, porque tem muitas necessidades e um dono que está disposto a fazer investimentos pesados. Estou bem curioso para ver como vai ser o Chelsea nessa janela. Se contratarem Benoit Badiashile, acho que vai ser um bom início, né? Não é o cara dos sonhos, possivelmente, de muita gente, mas é um cara que pode surpreender muita gente, porque é talentoso, é qualificado, é jovem. Então, assim, é uma aposta bem interessante que a diretoria de futebol do Chelsea está fazendo e talvez seja um dos primeiros nomes apontados pelo novo diretor Christopher Weigl, que é muito inteligente e sabe peneirar jovens jogadores no mercado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.